Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos queridos, amados, meus vizinhos. Como vocês vão acordar? Se já estão acordados? De março maravilhoso, com só notícias boas, só coisa boa pro dia. E vamos para a nossa oração da manhã. Agora um pouco diferente, vamos falar sobre o livro de Provérbios. Aqui eu já até anotei, são 31 capítulos no livro de Provérbios. Então vamos aí para mais ou menos uns 30 dias, que tem alguns capítulos que são curtos, nós vamos fazer em um dia só. Mas aí 30 dias falando sobre o livro de Provérbios. E quem é o livro de Provérbios? Ele faz parte do Antigo Testamento, da nossa Bíblia, e ele fala sobre a personificação da sabedoria. Ele foi um livro escrito pelo rei Salomão, filho de Davi, e tem alguns textos que são atribuídos aos sábios do rei Ezequias. Então, nós vamos começar aqui com o capítulo 1 do livro de Provérbios. Vou ler o capítulo 1 na íntegra e aí vamos conversar um pouco sobre ele para entender. Mas eu já adianto para vocês que o livro de Provérbios, ele fala sobre dar valor à sabedoria e aos bons conselhos dos nossos antepassados. Ele vem com os conselhos, com a vida dos nossos ancestrais, nos mostrando, nos direcionando o caminho. Que caminho? O caminho da caridade, da justiça, da pureza no coração, da humildade, do amor e do temor a Deus. É isso que se trata, num resumo, o livro dos Provérbios. São máximas entregues por Deus ao seu povo para evitar o mal e praticar o bem. Ele tem como propósito, toda essa leitura desse mês vai ter como propósito que a gente possa alcançar a sabedoria, a disciplina e a vida prudente, para fazer o que é correto, justo e bom. Então, estamos aqui no nosso propósito de alcançar essa sabedoria, essa disciplina, a vida prudente para fazer o bem e o que é justo, o que é certo. Faça o que é certo sempre. E o nosso propósito será todos os dias, 6 horas da manhã, estarmos aqui para fazer a oração da manhã juntos e seguindo o direcionamento do livro dos Provérbios. Vamos lá então, gente? Sem muita delonga, para não ficar muito extenso o vídeo. Capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras sensatas, para adquirir as lições do bom senso, da justiça, da equidade e da retidão, para dar ao simples o discernimento, ao adolescente a ciência e a reflexão. Que o sábio escute e aumentará seu saber, e o homem inteligente adquirirá prudência, para compreender os provérbios, as alegorias, as máximas dos sábios e seus enigmas. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. E aqui sobre isso,
sobre essa primeira parte do capítulo, aqui no rodapé, ele explica. Princípio, isto é, começo, fonte, cume, elemento primordial. E o temor a que ele se refere aqui. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temor no sentido de reverência a Deus, piedade, religião, acreditar em Deus, acreditar no poder de Deus e na piedade dele. Aí ele ele separa aqui o capítulo 1 e coloca aqui 1. Exortação do sábio educador, vai do 1 ao 8. Primeira exortação do sábio. Fugir da companhia dos maus. Primeira coisa que o sábio deve fazer, fugir das pessoas más. Ouve, meu filho, a instrução de teu pai. Não desprezes o ensinamento de tua mãe. Isso será, pois, um diadema de graça para a tua cabeça e um colar para o teu pescoço. Meu filho, se pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se te disserem, vem conosco, faremos emboscadas para derramar sangue, armaremos ciladas ao inocente sem motivo, como a região dos mortos, devoremo-lo vivo inteiro, como aquele que desce a cova. E aí ele explica aqui o que é essa região dos mortos, onde os hebreus acreditavam que as almas habitavam para sempre numa espécie de triste letargia. Nós acharemos toda sorte de coisas preciosas, nós encheremos nossas casas de despojos. Então, está dizendo que ele vai a esse lugar, a essa região dos mortos, onde as pessoas vivem tão tristes, que é como se já tivessem perdido a vida, para roubarem as coisas. Tu desfrutarás tua parte conosco, uma só será a bolsa comum de todos nós. Não andes com eles, afasta teus passos de suas sendas, porque seus passos se dirigem para o mal e se apressam a derramar sangue. Debalde se lança a rede diante daquele que tem asas. Aí ele explica o que é debalde. Os pecadores não alcançarão seu fim como caçadores de pássaros que põem a armadilha diante dos pássaros. Está dizendo aqui que não adianta seguir essas pessoas que querem se aproveitar dos outros, porque eles não vão conseguir o que eles querem. Eles mesmos armam emboscadas contra seu próprio sangue e se enganam a si mesmos. Tal é a sorte de todo homem ávido de riqueza. Arrebata a vida aquele que a detém. E aí ele dá uma nova separada a partir do capítulo 20. Entra em cena a sabedoria personificada. O que é a sabedoria personificada? A sabedoria clama nas ruas, eleva sua voz na praça, clama nas esquinas da encruzilhada. À entrada das portas da cidade ela faz ouvir sua voz. E até quando os que zombam se comprazerão na zombaria? Até quando, insensatos, amareis a tolice? E os tolos odiarão a ciência? Convertei-vos a minhas admoestações, espalharei sobre vós o meu espírito, ensinar-vos-ei minhas palavras. Uma vez que recusastes o meu chamado e ninguém prestou atenção quando estendi a mão, uma vez que negligenciastes todos os meus conselhos e não destes ouvidos às minhas admoestações, também eu me rirei do vosso infortúnio e zombarei quando vos sobrevier um terror, quando vier sobre vós um pânico, como furacão, quando se abater sobre vós a calamidade, como a tempestade, e quando caírem sobre vós
tribulação e angústia. Tá vendo essa parte que diz muito sobre a nossa atualidade? Estávamos diante da sabedoria, não demos atenção para ela, fomos juntos com os maus, e agora ela está dizendo, não me deu atenção, olha aí o que aconteceu. Então me chamarão, mas não responderei. Procurar-me-ão, mas não atenderei. Porque detestam a ciência, sem lhe impor o temor ao Senhor. Porque repelem meus conselhos, com desprezo as minhas exortações. Comerão do fruto dos seus erros e se saciarão com seus planos. O que quer dizer isso? Sofrerão as consequências dos seus atos. Porque a apostasia dos tolos os mata. Porque a apostasia dos tolos os mata. E o desleixo dos insensatos os perde. Aquele que me escuta, porém, habitará com segurança, viverá tranquilo sem recear dano algum. Aquele que me escuta, porém, habitará com segurança, viverá tranquilo sem recear dano algum. Olha aqui a sabedoria. A sabedoria já no seu primeiro dia, no seu capítulo, dizendo: não siga os tolos, não caminhe com os ímpios, não procure seguir os maus. Ouça a sabedoria que clama nas ruas, que te direciona para o caminho correto, porque aquele que a escuta habitará com segurança, viverá tranquilo, sem recear dano algum. Qual lado você prefere estar? Você prefere estar ao lado daqueles que procuram a riqueza acima de tudo e de todos, que vão pelo caminho mais fácil? Ou você ouve a voz da sabedoria? Porque ela clama nas ruas, ela está aí. Ela está aí a todo momento, te falando o que é certo, o que é errado. Não zombe dela, como fazem os ímpios. Porque depois, quando você estiver chorando, quando você estiver no meio da calamidade, diante da tempestade, que cair sobre você a tribulação e a angústia, ela vai dizer. Ela é como uma mãe que fala: eu não te avisei? Eu te disse. Eu te disse para não fazer. Você fez. E esse é o momento que nós passamos, não é? De tribulação e de angústia por erros que cometemos. E a sabedoria está aí para nos falar: olha, tá vendo? Você não seguiu o caminho correto, olha o que aconteceu. Só que ela vai te dar uma nova chance, porque Deus sempre dá uma nova chance aos seus filhos. Deus sempre dá uma nova chance aos seus filhos. Só que basta você chamá-lo, basta você ouvir os clamores dele. Então, é chegada a hora. É chegada a hora de escutarmos. Aqueles que já escutam estão tranquilos. Aqueles que já escutam a sabedoria vivem tranquilos, sem receio, respeitando as normas, respeitando a vontade de Deus. Ele não está punindo ninguém.
Isso não é uma punição, isso não é a ira de Deus sobre os homens. Isso é o tempo certo para cada coisa. A diferença é que quem ouviu isso estava preparado para esse momento. E aqueles que não ouviram estão desesperados no meio da tempestade, da angústia. Então sejamos nós, os irmãos, que vamos estender as mãos aos ímpios. Porque Deus não abandona ninguém, não. Deus não pula do barco, não. Ele resgata todos os seus filhos. Mesmo aqueles que não ouviram. Mesmo aqueles que não quiseram, que zombaram da sabedoria. Ele resgata. E nós temos a nossa parte neste barco, que é estender a mão também, que é levar o conhecimento, levar essa sabedoria divina. Dizer a eles que se todos nós escutarmos o que a sabedoria tem para nos dizer, nós habitaremos com segurança, viveremos tranquilos, não temeremos dano algum. E aí terminamos o capítulo 1, que já foi muito esclarecedor, né? Já abriu-se muito. E assim como Deus é divino, e também é divina essa vinda dos provérbios para a nossa vida agora. Né? Pode ver que existiam opções de livros e a escolha foi os provérbios, e já no primeiro capítulo ele mostrou que era para ser os provérbios mesmo, para o nosso mês de abril, nosso mês da Páscoa, da ressuscitação de Jesus, da ressurreição, da vida, do Cordeiro de Deus, da personificação do amor de Deus pela humanidade, né? Porque Jesus é isso, ele é a pessoa que mostra, ele é a pessoa que é o amor de Deus. O amor de Deus em pessoa é Jesus. E o quanto Deus ama a humanidade, o quanto Deus nos ama. Está aí a própria vida de Jesus. É o sofrimento dele durante essa semana, que é a Semana Santa. O quanto Deus nos ama, o quanto ele é capaz de mostrar o amor dele pela gente. Ele não desiste e nós também não desistimos. Nós somos guerreiros de Deus. E vamos levar o seu ensinamento a todos. Vou terminar a oração com a oração do Pai Nosso. E desejando a todos um excelente dia, uma terça-feira maravilhosa. Pedindo ao Senhor que cure, que liberte todas as pessoas que estão nos hospitais neste momento, sofrendo com as suas angústias. Que Jesus tenha piedade delas, que as cure e que dê força a todos os profissionais que estão aí na linha de frente da batalha, para que continuem resistentes, firmes, acreditando na vida, acreditando que o trabalho deles faz toda a diferença. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem com Deus. Tchau.